Palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água. Olá, você que está me acompanhando na sexta aula do curso de Interpretação Bíblica. Paz seja com você e com a sua família. Chegamos à metade do curso, meio caminho andado. Mas continue firme, ainda temos muita coisa pela frente, temos muito conhecimento a adquirir. Na aula de hoje, eu vou começar falando sobre textos normativos e instrutivos. Em seguida, nós vamos fazer uma aplicação numa aula prática, onde estudaremos sobre o batismo ordenado por Jesus aos seus apóstolos. Então, iniciando aí com os textos normativos, são aqueles em que se encontram elementos normativos de caráter geral à igreja. Também são chamados de sã doutrina. Essas normas, sã doutrina, elas independem de época, de cultura e de lugar. O que significa? Significa que sempre manterão o seu entendimento como absoluto, inalterável, ok? Mas temos também os instrutivos, que se referem à doutrina. São aqueles em que o objetivo não é estabelecer um mandamento, mas apenas um conceito que pode ser adotado como um conselho no procedimento sazonal. E geralmente há liberdade de escolha. Com relação a essas instruções, é importante destacar que os critérios de maturidade e de aplicação dos conceitos de modéstia e bom senso são necessários. Esses conceitos eles visam o equilíbrio e o gerenciamento de crise e ideias dentro da igreja. Quer ver um exemplo disso? 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 16. Vemos no texto que alguém escreveu para Paulo, o apóstolo Paulo, informando sobre um problema naquela congregação e também uma solução que foi adotada, ou seja, o uso do véu. Estou falando sobre o uso do véu. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai fazer algumas observações, em relação ao uso do véu. E no versículo 16, nós vamos perceber que foi algo para tratar de um procedimento local. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, causar polêmica sobre essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então veja, foi um problema que surgiu na igreja e eles decidiram que as mulheres deveriam usar o véu. Então, resolveu o problema, mas o apóstolo Paulo deixou claro, olha, isso não é sã doutrina, ok? Isso é apenas uma doutrina que vocês estão adotando aí, são instruções para a solução do problema, mas que fique claro que não é sã doutrina, ok? E quais são os critérios para se estabelecer a diferença entre sã doutrina e doutrina? Nós vemos aqui no grego didaquê, do grego didaché, se escreve didaché, a pronúncia didaquê. Nós vemos, aliás, uma observação antes. Uma mera doutrina, ela pode ser boa, como por exemplo a escola dominical. Mas se ela for elevada a um padrão de sã doutrina, ela se torna um problema, ok? Ela se torna um problema, se torna negativa. Há na Bíblia a menção de escola bíblica
porém não em forma de mandamento, não em forma de ordem. Está lá em Atos 19, versículo 9, ok? Então, nós temos hoje a escola bíblica dominical, mas é óbvio que isso não é uma sã doutrina, não há um mandamento para isso. Porém, é uma excelente doutrina, porque nós temos a oportunidade de aprender mais do Senhor, ok? Então, olha só, para a gente entender melhor essa colocação que eu acabei de fazer. Didaquê, nós podemos ver dois exemplos de Didaquê, um lá em Mateus 27, 28, que vai dizer o seguinte, o texto vai dizer que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor Jesus. Então, olha só, partindo do princípio que o Senhor Jesus é Filho de Deus, né? E, aliás, hoje é o nosso Salvador. Então, e como ele veio fazer a vontade de Deus, ele falava as coisas de Deus. Então, ele estava falando, o ensino dele era de Deus. E eu vou mencionar aqui daqui a pouquinho, porque eu inverti aqui a ordem da projeção, mas vamos ver que Didaquê tem a ver com o ensino de Deus. Aqui, Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo instrui Tito a ensinar homens mais velhos sobre as coisas de Deus, sobre a Didaquê. Ok? Então, olha só o que é Didaquê, né? Ensino de Deus. Mas nós temos também a didascalia. Nós podemos ver um exemplo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E a didascalia ela tem a ver com doutrina, ou seja, com ensino de homens. Nessa passagem de 1 Timóteo 1:3, o apóstolo Paulo roga a Timóteo que permaneça em Éfeso para repreender algumas pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas, doutrinas de homens. Olha só, ensino de homem. Então, didascalia, ensino de homem, Didaquê, ensino de Deus. Ok? Vamos ver aqui um exemplo, então, agora de didascalia e Didaquê, num mesmo texto. Eu vou até abrir aqui para a gente ler esse texto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler o versículo de 1 a 6, depois o versículo 10. Diz assim: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Olha aí, uma didascalia. E aí o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre os solteiros e viúvas e depois ele vai chegar nos casados, lá no versículo 10. E ele vai dizer assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. E aí ele vai falar que a esposa não separe do seu marido e vai falar sobre a questão do casamento. Então, olha só, percebeu? Paulo fez uma concessão, uma didascalia, né? Deu um ensino lá, mas era uma didascalia. E depois, lá no versículo 10, ele fala do didaquê, que é o ensino de Deus. Paulo já deixa bem claro, não eu, mas o Senhor. Então, ele está deixando ali um mandamento. Tudo bem?
Andando um pouquinho, olha só, didascalia negativa. Vamos ver aqui, ó, a negativa, depois uma positiva. Lá em Mateus 15, do versículo 1 a 20, nós vamos ver que alguns fariseus e mestres da lei estavam questionando Jesus porque os discípulos dele não lavavam as mãos, né? Então, e aí Jesus repreende eles dizendo: e vocês, por que vocês transgridem a lei? E o que ele está dizendo aqui? Aqui, nesse texto, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, que eles estavam, havia ali a tradição dos anciãos, né? Então, olha só, a tradição dos anciãos, tradição de homens, ensino de homens. E nesses ensinos, eles diziam o seguinte, que se o seu pai e a sua mãe precisassem de dinheiro, de ajuda, né? E você tivesse dedicado uma oferta a Deus, o chamado Corban, você não tinha obrigação de ajudar os pais. Olha que absurdo, né? Se Jesus vem dizer que nós devemos honrar pai e mãe. E aí o Senhor Jesus vai repreendê-los. Olha, por que vocês transgridem a lei? Então, aqui, embora fosse um ensino interessante, né, porque era uma oferta ao Senhor, ela se tornava negativa quando os pais necessitassem de ajuda e o filho dissesse: olha, eu não posso te ajudar porque a oferta que eu tenho é Corban, né, é oferta dedicada ao Senhor. Então, nós vemos aqui um ensino de homens, né, a tradição dos anciãos, mas de maneira negativa. Tem também um exemplo da didascalia positiva, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Então, olha só, acabamos de ver o 1 Coríntios 7, de 1 a 6, Paulo fazendo uma concessão, né, uma permissão e não mandamento. Lá em 1 Coríntios 11, 2, Paulo se refere a algo que ele ensinou, não como mandamento, mas que eles acataram. Então, vai falar também de um ensino que Paulo fez, né, mas que serviu para eles. Então, está aí uma didascalia positiva, ok? E aí, claro, obviamente, partindo do princípio que Paulo, né, é um dos maiores apóstolos, né, foi ensinado aí diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo uma didascalia vindo do apóstolo Paulo, né, eu particularmente vejo aí como algo muito bom para ser seguido, embora não seja aí a sã doutrina, ok? Tudo bem, então, pegamos aqui textos normativos e instrutivos. Agora, olha só, vamos fazendo aqui vamos fazendo aqui uma aplicação. Olha só esse texto, Mateus 28, versículos 18 a 20. O Senhor Jesus ressuscitou, aí ele aparece aos discípulos, né? E ele diz isso aqui, ó. Então Jesus, o texto diz, né? Mateus diz, relata isso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A ideia aqui é a gente identificar que tipo de texto é esse, é normativo ou é instrutivo. Então, veja que o texto ele já inicia dizendo, né? E quem que está falando? Logo na primeira linha nós já podemos identificar que se trata de sã doutrina. Por quê? Pelo fato do Senhor Jesus estar fazendo menção, inclusive, de que foi lhe dada toda a autoridade, ok? No céu e na terra. Então, ou seja, já estamos vendo aí o ensino de Deus. Mas vamos continuar aí o texto, né? Ele vai dizer aí na segunda linha: vão e façam discípulos. Algumas versões vão dizer ide, né? Ide e pregai, né?
O id, aliás, tanto o vão como o id vem do verbo ir, tá? E ambas as formas, elas estão no modo imperativo afirmativo. Id na segunda pessoa do plural e vão na terceira pessoa do plural. Por exemplo, eu não era muito bom, aliás, nunca fui muito bom, né, nessa parte de conjugação de verbo, mas eu separei aqui para deixar bem claro, tá bom? Então, vai tu, vá você, vamos nós, ide vós, vão vocês. Então, nessa passagem aqui, Jesus está dizendo, vão vocês e façam discípulos de todas as nações, ou ide vós e pregai o evangelho a todas as nações. Então, o modo imperativo afirmativo, ele expressa uma ordem, tá? Quem que tá... Opa! Deixa eu voltar. Isso, ok. Quem que está dando ordem aqui? O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então, é uma ordem expressa, é uma sã doutrina, ok? Então veja que o Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e ele está ordenando, vão vocês e façam discípulos de todas as nações. É como, ou melhor, e como, né, eu e você somos verdadeiros discípulos, né, porque nós buscamos obedecer a Cristo Jesus, então nós devemos cumprir esse mandamento, ok? Jesus está ordenando, vão vocês e façam discípulos de todas as nações. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E veja que, por falar em ordenança, né, na última linha nós vemos também que o Senhor Jesus pede para ensinar a obedecer a tudo que ele lhes ordenou. Então, quando Jesus nos ensina através da Bíblia, ele nos ordena a fazer alguma coisa. E aí, como eu disse, nós como discípulos, verdadeiros discípulos, né, que buscamos fazer a vontade do Senhor, cabe a nós cumprir isso, ok? E aí, com base nisso, então, nessa ordem do Senhor Jesus, nós entramos aqui na aula prática para fazermos aí uma aplicação. Dentro daquele conceito que nós já vimos nas aulas passadas, né? A estruturação do texto, temos aí o título, o batismo ordenado por Jesus e seus discípulos. Aliás, na segunda aula, na aula 2, eu falei sobre crítica textual, lembra? Que é a arte de fazer perguntas para o texto. E salvo engano, eu comentei que nós iríamos fazer uma aplicação, né? Uma aula prática sobre isso. Então, nós vamos hoje fazer algumas perguntas para o texto em relação ao batismo, tá bom? Uma outra observação, só reforçando, né? É que o princípio da crítica textual, ele nos ajuda a direcionar, né? A ordenar o texto, um estudo, né, como uma bússola para que a gente possa ter a direção a ser seguida, ok? Então, como eu falei, batismo ordenado por Jesus seus apóstolos, seus discípulos, né? Então, se você se considera aí um discípulo de Jesus, eu convido você a me acompanhar com bastante atenção nesta aula. Então, como eu disse, nesse estudo vamos fazer algumas críticas ao texto. Por exemplo, são as perguntas, né? Como, por que, quando, quem e quantos, ok? Falando um pouquinho sobre o contexto, a palavra bíblica traduzida por batismo vem do grego baptisma, que significa imersão ou mergulho. Vimos lá na primeira aula, né, que a palavra batismo, ela não foi traduzida do grego, mas ela foi transliterada, né? Significa o quê? Significa que
as letras gregas elas foram convertidas nas letras usadas por nós. E aí, com isso, o verdadeiro sentido dela, a etimologia da palavra, né, a origem da palavra, ela ficou escondida. E isso tem causado aí divergências com relação ao sentido bíblico, com relação ao significado original da Bíblia. Que o significado, aliás, como já estou projetando, é imersão, é mergulho, é afundar a pessoa na água, não é derramar água na cabeça, ok? Não é aspersão, jogar água na pessoa. Imersão, ok? Batismo, imersão, mergulho. E isso é delicado, por quê? Porque há um entendimento muito diverso por muitas igrejas, né? E elas acabam ensinando algo muito radical, totalmente contrário ao que diz os textos bíblicos. E por isso nós devemos nos dedicar mais a entender os significados da palavra, para que a gente possa ver aí os exemplos do Mestre, né, que é o Senhor Jesus. E esses exemplos nós vimos na aula 4, quando estudamos sobre o batismo, o porquê ser batizado, né, que nós fizemos aí o esboço. Você pode ver lá também, tá, para reforçar esse estudo, eu creio que vai ajudar bastante, tá bom? Vamos começar então com a primeira pergunta. Como se refere à forma, né? Ou seja, como foi o batismo bíblico? Nós vamos ver aqui algumas passagens que falam sobre isso. Então, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Eram batizados por João Batista. Uma outra passagem, lá em João, capítulo 3, versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. Por quê? Porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Olha só, o texto parece muito claro, né? O que a gente pode ver através dessas duas passagens? Nós podemos, aliás, concluir, né, que em rios é possível imergir pessoas. Para imergir pessoas precisa de muita água. Nós vemos aqui, ó, muitas águas, né? O rio é um lugar ideal. Nós vemos aqui que no rio havia muitas águas. E como vimos na aula 4, de acordo com Mateus, capítulo 3, 16, Jesus foi batizado por imersão, porque a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer quando ele saiu da água, então ele afundou e depois saiu da água. Então nós vemos aí um batismo por imersão. Ok? Segunda pergunta, por quê? Por que se batizar? Por que motivo? Por qual razão? Ou qual o motivo? Qual é a razão do batismo? Eu estou com a garganta um pouco sensível, mas vamos lá. Então nós vamos ver aqui algumas ilustrações sobre esse entendimento. Aliás, vamos ver exemplos aqui sobre entendimento de muitas igrejas, tá? E vamos ver aí sobre exatamente sobre o que Jesus diz. Então, olha só, alguns entendem que quem for batizado será salvo e vai crer quando crescer, ok? Outros entendem da seguinte forma: quem crer será salvo e batizado depois, se quiser.
Agora vamos ver o entendimento do Senhor Jesus sobre o propósito do batismo. Olha só. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Ok? O Senhor Jesus deixa isso muito claro nessa passagem. Ele diz aos discípulos: vão e preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, olha só. Crer mais batismo é igual a salvação. É o que está na Bíblia, ok? E aí eu deixo uma pergunta: em quem você vai acreditar? Não é? Eu vou projetar aqui algumas passagens bíblicas que reforçam, né, que coincidem com as palavras do Senhor Jesus lá em Marcos 16:16. Então, por exemplo, Atos 2:38, nós vamos ver que na primeira pregação do apóstolo Pedro, ele vai chamar o povo ao arrependimento e ao batismo, para que eles tenham o perdão dos pecados e também recebimento do Espírito Santo, ok? E um ponto aqui é o seguinte: só quem tem perdão dos pecados recebe o Espírito Santo, tá? Então tem que ser muito bem compreendido o texto bíblico, principalmente esse, que vai deixar claro que só quem tem o perdão, né, a remissão dos pecados, é que recebe o dom do Espírito Santo. Uma outra passagem que nós podemos ver é como a Bíblia descreve a salvação, né? Por exemplo, nós vimos no slide anterior que vai falar sobre a remissão dos pecados. Aqui está se referindo ao apóstolo Paulo. E a salvação aqui se chama lavagem de pecados, né? Atos 22:16, levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele, invocando o nome de Cristo. Aqui é quando Paulo estava indo para Damasco, ok? E aliás, eu deixo até uma pergunta aqui para você analisar aí. Quando é que Paulo foi salvo? Muitos dizem que foi no caminho para Damasco. E aí eu convido você para ver se é isso mesmo, né? Nós vamos ver aqui então uma continuação da conversa onde o Senhor Jesus aparece para Saulo, até então Saulo, depois ordena que ele vá entre na cidade e aguarde lá por uma pessoa. Nós vamos ver aqui que Saulo ficou 3 dias, né? Cego, ele não comeu, também não bebeu, até que apareceu lá para ele o Ananias. Deus, em Damasco, mandou o homem chamado Ananias falar com Saulo. Então, Ananias vai até lá para ser o instrumento de Deus. Vemos aqui que as escamas caíram dos olhos de Paulo e em seguida Ananias, por conta da imposição de mãos de Ananias, e em seguida Paulo é convidado então para ser batizado, para lavar os pecados dele. Então, quando é que Paulo foi salvo? Quando ele foi batizado, ok? Veja que a palavra batismo, ela tem sentido de lavar, né? Por a questão, tem a ver com a purificação. E você vai ver na Bíblia que a salvação é usada no sentido de remidos do pecado, lavagem dos pecados, perdoados dos pecados, salvo dos pecados, regenerado, resgatado. Há várias
vários termos usados para o batismo, para a imersão, né? Para o mergulho nas águas, ok? Vamos ver aqui mais 2 textos que reforçam os mandamentos do Senhor Jesus sobre o batismo. Lá em 1 Pedro 3, 20 e 21, vai falar sobre a ocasião do dilúvio. E vamos ver no texto que 8 almas foram salvas do castigo de Deus. E se trouxermos aqui essa descrição de Pedro, nós vamos ver que o batismo, que esse dilúvio, ele figura o batismo, que também nos salva. Então o batismo, ele vai... É onde almas são salvas do castigo de Deus. Então veja que tem uma relação, né? Pedro vai deixar muito bem claro isso, que 8 pessoas foram salvas lá atrás, no dilúvio, e isso figurava o batismo, que agora também nos salva. Olha só que interessante, né? Que nos salva. Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 11. Eu estou deixando aqui um resumo, tá? E eu quero destacar para você aqui que no texto ele vai falar de você pode dar uma lida aí com calma, vai falar sobre batismo, sepultamento, ressurreição, ok? E vai trazer essa ideia para nós de que também somos ressuscitados com Cristo Jesus. E eu quero destacar para você aqui, ó, tá vendo aqui o asterisco? O asterisco aqui, eu estou destacando aqui o C, ok? Esse aqui é um destaque aqui do C. O que isso significa? Significa uma condição, né? E essa condição ela pode ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, aliás, eu vou falar daqui a pouquinho, mas olha só, unidos com ele, né? Na semelhança da sua morte, ela tem a ver com o batismo, ok? Vamos passar agora para uma outra parte que eu vou falar um pouquinho aqui. Condicional positivo. Lembra da época do colégio, né? Você deve ter estudado aí as orações subordinadas adverbiais. Essas orações, dentre os tipos, né, de orações, existe, né, a condicional, que expressa uma circunstância de condição. E são formadas pelas conjunções se, caso, desde que, contanto que e algumas outras. Mas o que eu quero destacar aqui é o se, que faz parte então da conjunção condicional subordinada, né, adverbial. Então olha só essa passagem, esse gráfico, né? Se aquela condição que nós acabamos de ver lá em Romanos, se fomos unidos na semelhança da sua morte, que no contexto de Romanos 6 é batismo, então seremos também semelhança da sua ressurreição, ok? Voltando um pouquinho, ó. O texto, ele vai deixar bem claro, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se, dessa forma. Depois, ora, se, condicional, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, ok? Então, voltando lá para as orações subordinadas adverbiais condicionais. Então, se fomos unidos à semelhança da sua morte, que no contexto de Romanos 6 é batismo, então seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse é o condicional positivo, ok?
Então, com o batismo bíblico, temos esperança da ressurreição física, que é uma nova vida gloriosa, ok? Então, o batismo é para trazer vida nova, tá bom? Ressurreição é vida nova. E depois, obviamente, quando o Senhor voltar ou no dia do juízo, nós seremos ressuscitados aí em espírito, mas isso já vamos deixar lá para o final do ano, que vamos falar sobre a volta de Cristo. Falando agora sobre o condicional negativo, é a mesma colocação, só que de forma negativa. Se não fomos unidos na semelhança da sua morte, que no contexto de Romanos 6 é batismo, ou seja, não batizado, então não seremos também na semelhança da sua ressurreição. Percebe? É bem óbvio, né? E aí eu digo que sem o batismo bíblico não há esperança de ser ressurrecto como Cristo foi, ok? Olha só, uma outra passagem aqui, ó, João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Eu vou destacar aqui rapidinho só o em verdade, lembra? Acho que você vai lembrar dessa passagem, né? Aqui é a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, tá? Jesus vai falar sobre a necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, e ele vai destacar então aí em verdade. Eu acho que você vai lembrar aí quando nós falamos sobre figuras de linguagem, né? Que é o pleonasmo, que consiste na repetição de um termo para enfatizar a comunicação, ok? E quando se daria então esse nascer da água e do Espírito se não fosse no batismo, como harmoniosamente ensina o Novo Testamento, né? E aí devemos considerar o que nós acabamos de ver aqui, Romanos 6, de 3 a 11. Mas vamos ver um gráfico aqui também sobre João capítulo 3, versículos 3 a 5. Então, olha só, na conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus está dizendo que existe o velho homem e ele tem que nascer da água e do Espírito para que ele se torne um novo homem, ok? E aí, quais passagens nós podemos ver que reforçam isso? 1 Pedro 1,3 vai dizer, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Outras passagens aqui também que reforçam, né, esse nascer da água e do Espírito, ok? Você pode ver com calma. Uma outra passagem aqui, Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Então, quando é que alguém é batizado, se reveste de Cristo? Então, temos aqui a figura do batismo. Aqui, Romanos 6,6 vai falar sobre o velho homem. Efésios 4,22 vai falar de se despojar do velho homem. Efésios vai falar de renovação do espírito. Efésios 4,24 vai falar de se revestir do novo homem. Então veja que essas passagens aqui elas vão conciliar aí com Gálatas 3, 26 e 27, ok? Partindo então para a terceira pergunta, quando é que alguém deve ser batizado? E olha só, infelizmente, muitas igrejas que realizam batismo bíblico
acabam, eu diria, pecando, porque elas não creem na essência fundamental do batismo e, portanto, diferentemente do que a Bíblia diz, ensinam, demoram, ensinam algo contrário, demoram dias, semana, meses e até anos para batizar alguém que deseja ser batizado. E aí então a pergunta para que a gente possa esclarecer, quando é que alguém deve ser batizado? Vamos ver na Bíblia, Vamos deixar a Bíblia responder essa pergunta. Então, olha só, temos várias menções aqui, não vou me ater aqui a falar cada uma, porque a ideia é que você se dedique aí, tá? Mas você vai ver que aqui é algo imediato, Naquele mesmo dia iam sendo batizados, outro perguntando, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe batizou ali logo em seguida. Paulo, quando ele caiu as escamas, ele se levantou e foi batizado. Cornélio foi batizado, pediu batismo. Nós temos aqui vários exemplos de que todas as vezes que aparece nas escrituras sobre o batismo, é algo que aconteceu naquele momento, não foi deixado para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte. Sabe por que isso, meu irmão e minha irmã? Porque corre risco quem deixa de ser batizado. O batismo ele tem que ser para ontem. Tá? Deixar de ser batizado é um perigo, pode ser tarde demais, ok? Então temos que ter muito cuidado nisso, é muito sério, ok? É muito sério. Quarta pergunta, quem deve ser batizado? Também aqui algumas passagens que vão falar sobre isso. Quem deve ser batizado? Quem aceitar a palavra, os que deram créditos, se a pessoa acreditou do coração, se ouvindo, se ela crê, ela pode ser batizada. A Bíblia vai deixar aqui relatos sobre pessoas que ouvindo, criam e eram batizadas. Então, qualquer pessoa pode ser batizada. Qualquer pessoa, e as crianças? Precisam ou devem ser batizadas? Há algum exemplo na Bíblia de uma criança sendo batizada? Não, você não vai ver exemplo na Bíblia de criança sendo batizada. E por que será, Porque o Senhor Jesus, ele ensinou que elas são puras e salvas, Mateus 19,14 vai falar sobre isso. Jesus usando a figura, a pureza da criança ali para ensinar os adultos. Vamos ver que elas não distinguem entre o bem e o mal. Lá em Deuteronômio vai dizer isso. E a Bíblia nos ensina também lá em Ezequiel que os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais. Ao contrário de alguns grupos que ensinam isso, que a gente herda os pecados dos pais, a Bíblia vai dizer que não, isso não é verdade. Tá? Você pode ver aqui também nestas passagens. E aí, uma outra pergunta, quantos batismos são válidos, ou quantos batismos válidos existem hoje? Efésios 4, versículo 5 vai responder, há um só batismo, ok? E se alguém foi batizado por outro meio que não seja imersão na água, após a fé e arrependimento, para remissão, para salvação, para remissão dos pecados, pode ou deve ser batizado para corrigir isso? É só você ler com atenção Atos 19, versículos de 1 a 4. Aliás, melhor,
de 1 a 5, né? Vai falar sobre isso. Paulo conversando com alguns discípulos, eles foram batizados no batismo de João, e aí o 5 vai dizer assim: tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, ok? Claro que Paulo vai falar ali também se eles receberam o Espírito Santo, tá? Mas você pode ver aí no contexto. Então mostra que há um batismo certo, e quando passamos por ele, consciente do ato, não há mais necessidade de ser batizado. O recebimento do dom do Espírito Santo está diretamente ligado ao batismo. Lembre-se, Atos 2:38, ok? Vai falar dessa ligação aí do batismo ao Espírito Santo. Então, recapitulando, batismo errado é igual qualquer batismo não bíblico. Qualquer batismo que não for bíblico é um batismo errado. Atos 19:5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E aí fizeram o batismo certo. Como? Imersão. Por quê? Por que motivo, né? Para remissão. Quando? É imediatamente. Quem pode ser? Adultos pecadores. E quantos batismos existem? Só há um batismo certo, um batismo correto. E é esse batismo que agrada a Deus, né? O batismo que Deus quer. E aí eu deixo então finalizando algumas conclusões sobre isso. Quase 2000 anos passaram, né? O mundo mudou muito, mas a palavra de Deus permanece. A verdade, quase 2000 anos atrás, é ainda a verdade hoje, e devemos estar sempre prontos a obedecer a Deus. Batismo é essencial para ter vida eterna com Deus, para ter a salvação. Ouça Jesus antes de qualquer outra pessoa. Então, ouça Jesus até antes de eu falar. Não acredite no que eu estou falando, tá? Confirme na sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e confirme para ver se realmente tem sentido o que eu estou colocando aqui. Mateus 16:16 deixa bem claro: quem crer e for batizado, for imerso, será salvo, mas quem não crer será, infelizmente, condenado. É a justiça de Deus, ok? Deus é bom? Sim, Deus é bom, mas Deus é justiça, Deus é justo. Então, desobedecer a Deus leva à condenação. João 3:3-5, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ou seja, se não for batizada. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7-10, diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Se não obedecer o Evangelho, então vai sofrer penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Fechamos aqui mais uma aula, encerramos. Eu agradeço a você pela sua presença, que possamos continuar buscando e crescendo
na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Te espero na 7ª aula, se o Senhor permitir. Até lá.